Então não esqueça disso e celebre o Natal, amém? Nunca imaginei que eu ia falar sobre isso, mas pronto, falei. Né? Inclusive, se você quiser ver, pode olhar esses grandes homens de Deus, né, com base bíblica, com histórico na presença de Deus. O próprio profeta Vinícius Iracete tem um vídeo onde ele fala sobre isso, queridos. Nós temos que desmistificar isso, porque sabe qual é a estratégia do diabo? Não, ninguém mais comemora Natal, é apagar o brilho dessa data. É a estratégia do diabo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, é apagar o brilho desta data. Essa data é linda, amados. Essa data é poderosa, é a data que Jesus nasceu. Amém, queridos? É a data que foi marcada para nós comemorarmos esse dia tão importante. Nazaré. Amém? Que Deus seja louvado. Mas, meus amados, então, eu só quero lembrar que agora no sábado, onde é que está o Pietro? Ô Pietro, no sábado, levanta a mão, queridão, você está de preto aí, olha lá para trás, gente. No sábado nós vamos ter abana. No sábado nós vamos ter um passadia da igreja. Nós vamos ir para um sítio, passar o dia juntos. Tem lá um almoço, está ali, beijo de Deus. Ele vai estar ali do ladinho ali para você, para você entrar no parque, porque é tipo um parque aquático assim, né? Tem piscina, não sei se tem aquele monte de coisa, mas tem piscina, tem coisa para a gente brincar lá. Eu vou estar lá com a minha família, vai ser uma bênção. É R$35 para você acessar o parque. Nós não temos nada a ver com esse valor, é tudo para o parque, amém? O almoço, nós vamos, né, os jovens é quem vão dar isso. Vai ser um salchipão. Ah, pastor, eu não posso comer embutidos, ou eu estou num jejum de farinha, de pão. Você tem duas opções: ou você leva o seu almoço, ou você pode comer, porque tem um restaurante lá. Tá bom, gente? Amém? Então participe, vai ser uma bênção. Obreiro Samuel, vira aqui à frente do Cristiano, que olha só que forte o que aconteceu agora há pouco. Queridos, escute aqui, olhe para mim aqui, olhe para mim. Nunca deixe de estar num culto. Ah, pastor, mas tem dias que a gente está desanimado, tem dias que a gente está triste. Eu sei disso, mas olha que lindo. Fala, Cristiano, o que aconteceu? Tu disse para mim que estava desanimadão. Fala aí. Eu estava desanimado, triste, porque a gente trabalha por conta, e aí eu tinha na minha ideia de que eu sempre gosto de trazer o meu dízimo. É hábito, nós somos amigos. E quando ele me comentou que ele encostou no meu peito, eu me emocionei, porque veio tipo assim, foi como tivesse, na minha cabeça veio uma imagem assim de uma avalanche, uma nuvem branca vindo, e aquele impacto, eu me arrepiei todo, senti a presença do Espírito Santo, e uma voz, dentro de mim falando, fica tranquilo, porque eu sei do teu coração. Meu Deus. E aí eu me emocionei muito, e aí sabe, aquilo ali, eu fiquei sentindo o tempo todo, até agora, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Me encostou em mim. Oh, meu amor, te amo, cara. Sim, e sempre quando eu saio ali, realmente cumprimento ele, porque afinal, seria até falta de educação da minha parte, né? E hoje, da batidinha na mão, eu peguei e toquei no peito dele, ele sentiu tudo isso. Agora imagina se ele tivesse ficado revoltado, triste, não, vou ficar por casa hoje, afinal, Deus não me abençoou. O diabo gosta desse joguinho, mas você tem a sabedoria de Deus, você é mais inteligente do que o diabo. Quando nós estamos em Deus, nós somos mais sábios do que o diabo. Aí ele pegou e veio. Aí Deus fez num toque. Hoje eu quero orar por vocês todos. Eu quero tocar em você, tocar na sua cabeça. Cada pessoa que eu vou orar para uma pessoa, tacar o gel na mão. Aí eu oro para a próxima. Aí terminei de orar, vou tacar o gel. E eu estou ensopando mesmo, né? Então não repare. E eu vou orar por todos que quiserem oração. Mas semana que vem vai ser lindo. Vai ser unção com óleo. Amém? Não perca. Que bênção o teu testemunho, Cristiano. Fica firme, fica tranquilo. Ele conhece o teu coração. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: fique tranquilo. Deus conhece o teu coração. Quem está feliz, diga amém. Mas queridos, olha só, então, todo mês de novembro, preste atenção então. Durante todo o mês de novembro nós meditamos aqui sobre libertação e batalha espiritual. E foi um mês fantástico. Foi um mês incrível. Semana passada, que teoricamente seria o fechamento, nós começamos a orar pelas pessoas no final do culto, queridos. Com a mesma história do álcool gel, né? Nós começamos a orar e pessoas começaram a ser libertas. Demônios começaram a manifestar.
Pessoas começaram a ser libertas, outros tomados pelo Espírito Santo, sendo renovados no Espírito. Mas hoje eu preciso finalizar esta palavra. Já vai para a 6ª parte. Fizemos 5, e eu quero dizer, queridos, que tem muito mais para ensinar. Tem muito mais para nós meditarmos nisso, amém, igreja? Então eu não vou recapitular hoje tudo que nós falamos, senão vou usar muito tempo. Mas todas essas pregações estão no meu canal no YouTube, como Libertação e Batalha Espiritual. Mas se liga lá, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, hoje é a 6ª. E eu tenho certeza, pega essas palavras, ouça de novo, e Deus vai falar muito ao seu coração. Mas, queridos, então, não dá para nós simplesmente finalizarmos sem entendermos que esta história não tem fim. Diga para a pessoa que está perto de você: batalha espiritual não é uma história que tem fim. Sabe por que eu digo isso? Não porque eu não creia que uma vez a pessoa liberta, ela está liberta para sempre. Eu creio nisso. Porém, nós temos que entender, aí quase que nós vamos reconectar agora com a primeira pregação, a primeira parte, quando nós falamos sobre os desígnios do diabo, que é muito perigoso quando nós desconhecemos ou negligenciamos ou não damos bola, sabe? Não damos importância para os desígnios do diabo. E eu vou pedir então para você abrir, pastor, eu estou boiando um pouco, você tem que assistir, eu não tenho como recapitular 5 terças-feiras antes de pregar aqui, amém, meus amados? Peço desculpas. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus capítulo... Deus está vendo o seu esforço, viu? Eu sei que muitos de vocês talvez chegaram aqui cansados. Gente, e olha só, inclusive eu quero pedir que você esteja orando, porque eu vou ter alegria. Ministrei hoje de manhã numa live, ministrei agora à tarde a outra live, estou ministrando agora, e terminando o culto, vou orar pelas pessoas, né? Eu vou para casa, vou tomar uma ducha e vou me arrancar para Santa Maria. Vou participar da escola de profetas lá com o profeta Vinícius Iracete, né? Fiz desta forma, né, para que eu possa amanhã às 11 horas estar pronto para fazer a live de amanhã de manhã, né? Então peço que você esteja orando por nós, em nome de Jesus, amém? Mas às vezes o nosso físico está cansado. Só, queridos, tem algumas coisas que a gente não pode olhar para o cansaço. Que eu quero dizer uma coisa: se hoje qualquer um de nós tivesse que correr para o hospital para passar a madrugada lá, porque alguém estava passando mal, a gente ia, nem ia lembrar de estar cansado. Por que a gente escuta o diabo dizendo para nós: não, hoje tu está cansado, trabalhou tanto, tu merece, assiste de casa. Queridos, assistir de casa é para quem não pode estar aqui. Agora nós que podemos, nós não podemos medir esforços, porque eu quero que você entenda uma coisa: se nós queremos que Deus faça algo além sobre as nossas vidas, nós precisamos fazer. Se nós queremos que Deus faça o impossível na nossa vida, nós precisamos ter feito todo o possível, amém? Então, para Deus agir em nós com o impossível, nós temos que ter feito tudo aquilo que é possível, amém, amados? Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim, ó. E é por isso que eu digo que nós temos que continuar. Não é uma coisa que, orou, pronto, acabou, já era, pronto. Não, quando a gente ora, a pessoa é liberta. Eu creio firmemente nisso. Só que, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Como assim? Queridos, quando um demônio é expulso de uma pessoa, demônio do vício, demônio da traição, demônio da mentira, demônio da sonegação, demônios que atormentam, demônios que trazem doenças. Nós temos que entender que existem enfermidades e também existem espíritos de enfermidade. Você entende isso? Sim ou não? Amém? Olha só, então quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos. Por quê, queridos? Que história é essa? Como assim anda por lugares áridos? O que são áridos? São lugares desérticos. Lugares desertos ou desérticos
São lugares onde então os demônios não podem cumprir o seu papel. O que a Bíblia diz? Fica comigo conectado, hein? Que o diabo veio senão para matar, roubar, destruir, ou roubar, matar e destruir. Amém? Amém? Então existe um papel que o diabo precisa cumprir. Da mesma forma, nós temos que entender que o inferno, ou seja, os demônios, eles estão muito bem organizados. Apesar de o diabo amar a desordem, e eu falei sobre isso numa das lives, o diabo gosta de bagunça. Já vou falar aqui, ó. Isso faz parte do seminário de libertação. Por exemplo, se eu estiver orando com alguém e expulsando o demônio, quem está na volta não fica fazendo outra oração aleatória. Porque o diabo é que gosta disso, ele se faz de louco. Como é que diz o gaúcho? Se faz de leitão. Se faz de leitão para mamar deitado. Mas é sério. Um toma autoridade e este um dá a ordem, e os outros tão somente entram em concordância. Porque senão um manda, não, sai, o outro amarra, o outro queima, o outro pega a tua espada agora, anjo, e talhe uma espadada nele. Então daí o demônio já não sabe o que é para ele fazer, se é para ele tomar espadada, se é para ele ficar amarrado, se é para ele queima, se é para ele ficar queimando. Então um toma autoridade e os outros entram em concordância. Ou seja, precisa ter ordem. O que a Bíblia fala? Que tudo seja feito com decência e ordem. Então quando um demônio ele é expulso, ele sai daquele lugar onde ele estava, porque existem demônios, escute isso, existem demônios que estão ordenados para fazer bagunça, às vezes numa encruzilhada, numa esquina. Você nunca ouviu falar de lugares onde seguido dá acidente? Ah não, pastor, isso é um problema de trânsito. Isso é um problema de trânsito, por que não foi resolvido? Você já viu que tem determinados lugares onde você olha e já botaram lá mercadinho, já botaram loja de roupa, já botaram loja de vender pirulito, a outra de sorvete, já botaram oficina mecânica, já botaram de tudo, isso sempre quebra. Tem alguma coisa naquele lugar, é óbvio. Pastor, qual é a base bíblica? Agora eu vou te pegar, qual é a base bíblica? O endemoniado gadareno. Quando Jesus chegou para expulsar aquele demônio, o que o endemoniado falou? O que os demônios que estavam naquele homem falou? Não nos faça sair do país, mas manda-nos. Os demônios sabem que eles têm que obedecer. Manda-nos para essa manada de porcos. E é interessante nós lembrarmos como começa esse diálogo. Primeira coisa, isso faz parte inclusive do seminário de libertação. Logo nós vamos fazer, e eu vou transmitir pelo meu canal no YouTube, para pessoas que querem fazer de outros lugares, né, que querem conhecer mais sobre esse ministério de libertação, que é tão importante, imprescindível, indispensável no meio da igreja. Queridos, já chegou lugares onde eu fui ministrar, e eu estava ministrando sobre os dons do Espírito Santo, estava orando sobre os dons. Pastor Emerson Rocha, que é o diretor da CEFAM, do Christ for All Nations, para todo o Brasil e toda a América Latina, ele estava junto comigo ministrando. Ele pregou no final da tarde de sábado sobre o Espírito Santo, e no início da noite eu preguei sobre os dons do Espírito Santo. E na hora da oração eu orei para que o Espírito Santo viesse e trouxesse dons. Mas sabe o que aconteceu? Alguns começaram a receber dons, só que a presença do Espírito Santo veio tão forte que onde tinha demônio começou a manifestar. Os pastores da igreja chegaram, não, nós íamos para o restaurante, pessoal, nós vamos lá para casa, nós vamos chamar uma pizza lá, porque eu tenho que conversar para entender esse negócio. Aí a pastora olhou para mim, disse assim: pastor Samuel, pelo amor de Deus, me explica, como é que pode isso? Que unção é essa? Porque teve líder meu, líder já há 8 anos, líder aqui na igreja, que quando orou manifestou demônio. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Pelo simples fato de que, vamos supor que você compre uma casa. Você comprou a casa, e daí quando você vai comprar a casa, esse é o exemplo que eu falo sempre no seminário. Você comprou a casa, e o dono da casa disse: ó, tem ali, né, naquele canto ele tem um vespeiro ali, mas é só não mexer. Querido, a hora que você for mexer, você vai tomar umas ferroadas. E é isso que muito crente está fazendo. Ele entra para a família da fé e nunca mexe no vespeiro.
ficam lá os demônios, paradinhos lá. Só entram em ação de vez em quando. Só dão umas ferroadas de vez em quando. Uma ferroada no casal, uma ferroada nos filhos, uma ferroada ali, uma ferroada aqui. Ah, pastor, mas peraí, porque uma vez me perguntaram, mas pastor, peraí, se nós buscarmos tanto a presença de Deus e o Espírito Santo entrar tão forte, precisa orar para expulsar? Não tinha que o simples fato de Jesus entrar, os demônios saírem? Aí eu fiz a pergunta, então me mostra uma vez que Jesus só chegou no ambiente e o demônio saiu. Não existiu, gente. Jesus, cheio, a plenitude do Espírito Santo estava nele, ele precisava da ordem. Por quê, queridos? Por causa desta organização. Alguém vai dizer, ah, mas então o diabo tem mais força que Deus? Não. O problema é o quê? Livro de Jó, no início, o que a gente lê acerca do diabo? Deus perguntou para o diabo, de onde vens? E ele disse o quê? De rodear a terra e passear por ela. Então, como é que o diabo tem tanta liberdade? Por que Deus deu essa liberdade? Porque se tudo que é pastor diz que só Deus pode dar liberdade para o diabo fazer isso, quem é que deu essa liberdade? Queridos, eu quero lembrar a vocês que lá no Gênesis, Deus entregou para o homem, Deus deu toda a autoridade para o homem, para crescer e multiplicar na terra, amém, igreja? Ele disse, crescer e multiplicar, dominai a terra. Então Deus deu o domínio para o homem. Só que o homem, quando pecou, e não estou falando de homem, mulher, machismo, feminismo, nada disso, mas quando o homem, a raça humana, pecou, eles entregaram esta autoridade para o diabo. Esta legalidade foi dada ao diabo. Então, debaixo desta legalidade dada pelo homem para o diabo se organizou. O diabo se organizou para destruir famílias. Tem demônios específicos para atacar as famílias. Tem demônios específicos para atacar as finanças das pessoas. Tem demônios específicos. Queridos, eu peço para você, fique atento. Quando nós fizermos esse seminário de libertação, você precisa fazer para aprender sobre isso. Existem demônios de ódio, demônios de ira, demônios de morte, demônios que trabalham exclusivamente para deixar as pessoas deprimidas ou depressivas. Entenda isso. Mas o que acontece? Então, debaixo desta organização, eles têm tarefas para cumprir. Por isso que o endemoniado gadareno, e é interessante lembrar agora, voltando, Jesus, uma única vez, ele conversa. Uma única vez. Então isso não é doutrina. E eu não aconselho você a conversar com um demônio. Ah, mas por que se Jesus conversou? Primeiro, porque demônio é mentiroso. O diabo o que a Bíblia diz? O diabo é mentiroso e pai da mentira. Então quando ele mente, quando ele fala mentiras, ele fala de si mesmo. Quantas vezes você já deve ter ouvido numa igreja, manifestou, quem é você? É o Lúcifer. Que Lúcifer, mano? Se o próprio Lúcifer entrar numa pessoa, a pessoa ela é desintegrada de tanta maldade. É o próprio mal na sua totalidade incorporado numa pessoa. Isso não é possível. Não é possível. E outra, será que o Satanás, o Beelzebub, ele, o chefe de todos, vai se incorporar numa pessoa? Não, é tudo demônio, desculpa, é chinelo. Chinelo. Posso falar assim porque estão debaixo do meu pé em nome de Jesus, amém? Então olha só, nessa hierarquia, e por que falou que é o Lúcifer? Para intimidar, para dar medo, para a pessoa se acovardar. Ai meu Deus, como é que eu vou orar? A gente não ora no nosso nome, a gente ora no nome de Jesus. Amém, queridos? É esse nome que tem autoridade. Lembro quando eu ainda não... Aí eu lembro mais ou menos da idade, devia ser ali 16, 17 anos. Eu não tinha carteira ainda de motorista. Então eu ia para o culto onde eu ajudava lá. E um dia, eu sempre ia mais cedo. Querido, você quer ser usado por Deus? Você tem que se fazer presente. O meu ministério, queridos, Deus falou no meu coração. Mas sabe como é que aconteceu? Sabe como é que começou a acontecer? Quando eu me fiz presente, eu me fiz voluntário. Eu me coloquei à disposição, nunca me ofereci. A gente não se oferece, é Deus que nos coloca, amém? A gente até pode chegar, pastor, olha só, eu quero ser treinado, gostaria de trabalhar em tal área, amém?
Isso você precisa fazer, amém? Mas eu estava num culto, queridos, de quarta-feira de tarde, e eu estou lá com os músicos orando. O culto começava às 3 horas, a gente montou tudo, estava sempre montado, a gente ia lá, dar uma organizada, e nem todos os músicos iam, mas alguns obreiros iam, e eu ia lá com os obreiros. E eu estou lá orando, e de repente eu começo a orar. Queridos, era longe assim, longe, onde nós estávamos orando, para a entrada do lugar. Até tinha umas escadas para subir, e aí chegar nas poltronas onde todo mundo estava lá, ou estaria na hora do culto. E eu estou lá orando e dizendo, em nome de Jesus, Deus, quando as pessoas entrarem por aquela porta, que os demônios não aguentem. Quando eu falei isso, queridos, com 16, 17 anos, não tenho certeza, todos ouviram um berro, lá na porta. A pessoa manifestou, lá na porta, aí foi carregada lá para trás. Queridos, pensa numa situação. Aí todo mundo sabia que eu tinha feito a oração. Não, tu ora. Meu Deus, tinha um monte de obreiro ali preparado. Meu Deus, eu tenho 17 anos, o que eu vou fazer? Como é que eu vou orar? Queridos, eu botei a mão na cabeça. Pensa que aquela mulher estava com sangue no corpo, no rosto, estava toda urinada. Ela tinha apanhado do marido numa briga e foi para lá. Pensa num espírito de ódio. Eu comecei a orar, amados. Eu disse, em nome de Jesus, coitadinha, está até sem dente. Em nome de Jesus, demônio, tu vai sair dela. Sabe o que ele falou? Quem tu é? Na hora o Espírito Santo disse, ele quer te intimidar, eu estou contigo. Eu disse, não interessa quem eu sou, eu estou no nome de Jesus, e tu vai sair agora. Na mesma hora, aquele demônio saiu. Não interessa quem nós somos, interessa quem Ele é, e Ele está conosco. Você tem essa autoridade. Você, diga, eu tenho essa autoridade. Claro que para nós andarmos nessa autoridade, nós não podemos ficar brincando com o diabo, queridos. Uma hora está de mão dada com Jesus, outra hora está de mão dada com o pecado. O pecado é o diabo. Então nós temos que dar a mão para Jesus e ficar com Ele, amém, igreja? Amém, amados? Mas quando um demônio sai, ele vai para lugares áridos, ou seja, para lugares desérticos. Aí ele não encontra repouso. Como assim? Ele não tem onde ficar, não tem onde cumprir a tarefa. Por isso os demônios que estavam ali, naquele endemoniado gadareno, como é que Jesus perguntou? A única vez que ele perguntou, como é o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muitos. Legião era o nome dado para um pelotão romano, formado por homens, e essa quantidade se dava de 3.000 a 5.000 homens. Tamanho, o grau de endemoniamento daquele homem, talvez havia ali 3.000, 5.000 demônios. Legião, porque somos muitos. Aí o que aconteceu? Jesus foi expulsado. Não nos manda sair do país. Ou seja, eles tinham que cumprir um plano naquele lugar. Eles tinham que cumprir uma tarefa naquele lugar. Por isso eles pediram para ir para a manada de porcos. E Jesus deixou. Por que Jesus fez isso, pastor? Por que Jesus permitiu que aqueles demônios matassem os porcos? Eu lhe respondo com a maior tranquilidade do mundo. Para nos mostrar o que o diabo é capaz de fazer. Ou seja, aqueles demônios entraram nos porcos e toda aquela manada se jogou despenhadeiro abaixo. Ou seja, o que eles queriam fazer, ou o que eles eram obrigados a fazer, o que eles tinham que fazer, eles acabaram fazendo com os porcos. É isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas, queridos. E para isso nós temos que estar realmente alicerçados em Deus, congregando em um lugar onde as pessoas têm esta visão, têm este entendimento, amém, igreja? Não estou falando mal de ninguém, mas também não posso dizer parabéns para você que não dá atenção para as coisas que não é dar, mas é não negligenciar os seus desígnios. Já teve pastor que me disse, não, eu não creio assim. Eu disse, amém, querido, amém, eu te respeito. Mas aí me convidaram para eu pregar lá. Quando eu fui pregar, até obreiro manifestou demônio.
Não dá para nós brincarmos com o diabo. Não dá para nós brincarmos com o diabo, queridos. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. Então, se você não se posicionar em Deus, é isso que Ele vai querer fazer na sua casa, é isso que Ele vai querer fazer na sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Porque ele tem essa legalidade. O diabo tem esta legalidade, ele tem este direito. Mas por que, Deus? Eu vou repetir: porque o homem lá atrás pecou, e isso deu o direito ao diabo de fazer. Você está me acompanhando? Diga amém. Então, por serem lugares áridos, ou seja, eles foram expulsos e eles só podem ir para lá, eles não encontram repouso. Aí eles dizem, por isso diz: voltarei para minha casa. Olha a audácia do diabo, olha a audácia dos demônios. Eu vou sair, eu vou de volta para minha casa. E tendo voltado, porque eles vão voltar, diga aí, infelizmente eles vão voltar. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, varrida e ornamentada. O Senhor Jesus varreu, limpou, enfeitou. Mas só que se ela estiver vazia, porque o que acontece na hora que nós oramos? Os demônios são expulsos. Mas são expulsos por quê? Por causa da ordem externa. Agora, para o diabo não poder entrar de volta na pessoa, lá tem que estar cheio de Jesus. Para o diabo não conseguir levar você de volta, a pessoa que saiu do cigarro, alguns Deus faz uma libertação tão forte, ou melhor explicando, a pessoa permite uma libertação tão profunda que ela chega a pegar nojo do cigarro, não consegue mais nem sentir o cheiro. Mas tem pessoas que largam o cigarro e às vezes passam uma vida inteira sendo tentados. Tem pessoas que largam o álcool, mas não podem nem passar pelas gôndolas. E esse é um dos motivos da gente usar aqui, queridos, o suco, o fruto da videira, o suquinho de uva. Porque é óbvio que não seria pecado a pessoa colocar um golinho que se dá no momento da Santa Ceia. Não seria errado, porque aquele golinho não afeta em absolutamente nada. Falando agora de questões fisiológicas. Mas só que nós não usamos o vinho justamente por pessoas que às vezes podem, por um pequeno gole, sentir uma pequena fração do cheiro, da sensação do álcool e despertar ali talvez um desejo para voltar ao alcoolismo. Então, as pessoas que tiveram problema com o alcoolismo, meu conselho é: nem passe perto das gôndolas do supermercado. Uma vez um rapaz veio para mim dizendo assim: pastor, eu tenho um problema. Um rapaz não, um homem, perdão. Pastor, eu tenho um problema. O senhor sabe, eu fui liberto do álcool, mas sempre quando eu vou nos aniversários da família, nas festas de final de ano, ou seja lá qualquer coisa, eu vejo o pessoal bebendo, eu me sinto tentado. Quando eu vejo, eu estou ali, eu bebo um copinho, 2, 3, estou bêbado. Eu disse: meu irmão, sempre. Então vamos orar. Orei com ele. Ele disse: Deus vai te capacitar, você nunca mais vai beber. Amém? Amém, amém, amém. Próximo aniversário, voltou ele: pastor, não sei o que houve. Ele disse: sem vergonha. Tinha caído de novo. Disse: vem cá, mano, vamos conversar, vamos chorar junto. Eu disse para ele: cara, deixa eu te dar um conselho. Ou a próxima vez tu vai e enche a cara de água mineral com gás, mas enche a cara, enche a barriga, até não caber mais nada, que daí tu não vai querer beber nada. Enche de água mineral com gás, de suco, de refrigerante. Refrigerante não, porque não é bom, né? Mas bebe outra coisa. Beleza, pastor. Próximo aniversário, festinha, voltou ele. Pois é, pastor. No final, quando eu vi, eu comecei e tomei. Disse: então vou fazer o seguinte, cara, então não vai mais. Mas então eu vou ter que me separar da minha família. Aí eu fui para o texto: se o teu olho te faz pecar, arranca.
Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu maneta do que não entrar, querido. Deu uns 3 ou 4 que ele não foi. Os familiares vieram perguntar: cara, o que houve que tu não vai? Não, cara, você sabe que eu me converti, daí eu vou lá, vocês acabam insistindo, e eu sempre bebo. Não, então fazer o seguinte, agora a gente nunca mais vai pôr. A família inteira foi afetada, porque ele ouviu a palavra que eu disse para ele, e obedeceu e acatou aquilo, a família inteira. Deus seja louvado. Então, queridos, nós temos que, o que diz a Bíblia? Vigiai e orai. Amém? Porque o diabo vai querer voltar. E se ele não encontrar esta casa cheia de Jesus, ele vai entrar. Mas vai entrar de que jeito? De qualquer jeito não. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Ah, pastor, eu não acredito, eu não concordo com o que o senhor está pregando. Não, então não é que não concorda comigo, não concorda com a Bíblia. Porque a Bíblia diz: quando o espírito imundo sai do homem. Então, se ele saiu, é porque ele foi expulso. E se ele foi expulso, é porque ele recebeu uma ordem. Só que mesmo recebendo uma ordem, mesmo sendo expulso, mesmo saindo, mesmo indo para lugares áridos, ele vai querer voltar. O título deste trecho da Bíblia é A Estratégia de Satanás. Se você não concorda com o que eu estou pregando, é porque você não concorda com a Bíblia. Porque eu estou fazendo uma leitura. Então o que nós temos? Não, pastor, eu concordo e eu não quero isso do diabo na minha vida. Então nós vamos orar hoje, queridos, para que o diabo não tenha acesso nunca mais na sua vida. E mais, você vai se encher de Deus. E por isso que o texto ficou tão forte. Hoje nós vamos orar para tudo que é demônio sair. E terça-feira que vem nós vamos buscar o Espírito Santo neste lugar, queridos. E nós vamos receber unção com óleo. Nós vamos encher a nossa vida de Deus. Pastor, não quero esperar até terça-feira que vem. Não dá para vir no culto e a gente orar. Claro, meu irmão. Domingo que vem nós vamos ter, sim, oração pelas pessoas. Amém, queridos? Mas terça-feira que vem você não pode perder. A propósito, escute aqui. Quem aqui, né, obviamente os membros que não puderam vir por um motivo ou outro no culto de Santa Ceia domingo, levante sua mão. Os membros que não puderam vir, levante a sua mão bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto, para poder ver. Olha só, isso que a igreja está cheia, tinha gente. Hoje o pastor Oniston, mas por favor, não faça disso como, né, uma desculpa para você não estar aqui. Mas hoje à noite, como já combinado no mês passado, o pastor Oniston vai servir a Santa Ceia para vocês. Porque às vezes tem pessoas que não podem vir no domingo, porque elas trabalham. Então nós sempre vamos ter agora, com esse crescimento da igreja, nós sempre vamos ter culto de Santa Ceia no domingo, primeiro domingo do mês, e na primeira terça-feira, na terça-feira seguinte, né, domingo, segunda, terça, nós vamos ter. Mas não faça disso uma desculpa para você não estar. Nós estamos fazendo isso para lhe abençoar. Amém? Amém? Então no final do culto, depois que você receber oração, enfim, você vai aqui para essa salinha, o pastor Luiz já vai estar lá. Até já peço que os obreiros, se não deixaram preparado, já deixe preparado. O irmão Batista já levantou correndo, é um obreiro cheio de Deus mesmo. Obrigado, querido. Eu nem terminei de falar, o homem levantou. Então vai ter Santa Ceia, o pastor Luiz vai ministrar. Mas você entendeu isso, queridos? O diabo, ele está organizado, o inferno está organizado, os demônios estão organizados para destruir a sua vida. Então por isso que nós temos que também nos organizar. Amém, amados? Amém? Para vencermos, nós precisamos dominar sobre essa estratégia. Ou seja, eu fui livre de algo, eu fui livre numa área, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus, eu vou buscar Deus, eu vou encher a casa, eu vou encher a casa, eu vou encher a casa da presença de Deus, e assim o diabo não poderá me tocar. Se o diabo chegar para tentar você, e você estiver cheio de Deus, o diabo não vai poder entrar. Agora, se estiver vazia, ele entra com outros 7 espíritos piores, e o estado dessa pessoa se torna pior do que antes.
Então nessa noite, queridos, eu quero orar com todos vocês. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos finalizando esta série de mensagens sobre libertação e batalha espiritual. Mas eu quero dizer que nós temos muito ainda a aprender. Olha, veja o que eu falei. Eu estou nisso há quase 30 anos. E eu acabei de dizer que nós temos muito a aprender. Então, quando nós fizermos aqui o seminário de libertação e batalha espiritual, eu quero dizer para todos: façamos, vamos fazer, para que Deus venha nos ensinar ainda mais, para que nós possamos ainda estar cada vez mais alicerçados em Deus, para vencermos todas as artimanhas do diabo, para que nós possamos vencer todas as armadilhas de Satanás. Amém, igreja? Terça-feira que vem você não pode faltar. Na verdade, você não pode faltar em nenhum culto. Ah, pastor, mas às vezes não dá para vir. Faça todo o esforço. E se você não conseguir, assista online. Se não conseguir, assista depois. Mas não perca o que Deus tem para você.